Falando em 13, falando em números, vamos começar falando de números? Pesquisa feita pelo Instituto Paraná mantém um empate técnico triplo na liderança da corrida à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, aparece com 25,1%, Guilherme Boulos, do PSOL, com 24,7% e Pablo Marçal, do PRTB, com 21%. Margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Tabata Amaral tem 7,9%. José Luiz da Atena tem 7,1%. Marina Helena, 2,1%. Aí a gente vai para o João Pimenta do PCO, que tem 0,5%. Bebeto Haddad, da Democracia Cristã, 0,3%. Assim como Ricardo Senesi, do Unidade Popular. Altino Prazeres, do PSTU, aparece com 0,2%. Brancos e nulos somam 6,5% e 4,5% não sabem ou não responderam. A gente tem que dar os números agora, antes de falar de segundo turno, porque a gente tá... No final. Tá, no final de tudo. Isso. Mas a gente dá os números do segundo turno ou a gente já puxa o Murilo Hidalgo? Vamos puxar, manda bala. Tá bom. Cenários de segundo turno, vamos lá. Ricardo Nunes venceria Guilherme Boulos por 51,1% a 33,6%. O atual prefeito também venceria Pablo Marçal por 51,4% a 27,3%. E Guilherme Boulos bateria Pablo Marçal por 43,3% a 37,2%, certo? Entre todos os candidatos, vamos falar de rejeição também? Vamos deixar para a entrevista, pode ser? Vamos deixar a rejeição para a entrevista, então. Rejeitado. Por favor, Megali, faça as honras. Vamos lá. Murilo Hidalgo, presidente do Paraná Pesquisa, está conosco aqui. Bom dia, Hidalgo. Bom dia, uma satisfação estar com vocês novamente. Vamos lá. A rodada de pesquisas mostrou ali um Pablo Marçal ou estagnado ou perdendo terreno, né? Ainda que seja dentro da margem de erro, embora o Datafolha tenha mostrado uma queda um pouquinho fora da margem de erro. Uma pergunta chata, quem é que tá certo? Datafolha ou todo mundo? Na verdade, Megali, se a gente for ver, as pesquisas que saíram essa semana, elas estão muito próximas, dentro de uma margem de erro, tá próxima, certo? A que destoou um pouquinho foi a Quest, certo? Mas as demais que a gente viu estão muito próximas. Agora, uma coisa é muito clara, todas as pesquisas mostraram uma coisa, uma estagnação e até uma estagnação para baixo do Pablo Marçal. Uhum. Eu acho que as pesquisas dessa semana mostraram luz laranja, luz amarela para o Pablo Marçal. Alguma coisa na campanha dele não está dando certo. Ou cansou, ou precisa mudar, falar fora da bolha, talvez, né? Talvez a bolha bateu o teto. Ele não tem horário no rádio e na TV. Uhum. Outra coisa que ficou muito claro para nós, a força do rádio e da TV, né? Certo? Mostrou que a partir do momento que começou o horário eleitoral, os candidatos que têm mais tempo são os que estão tendo mais vantagem. O Ricardo Nunes, a princípio, abriu mão de divulgar o próprio nome e utilizava as propagandas dele para, enfim, aquela propaganda lá de pesquise, Pablo Marçal, mais não sei o que lá. Isso era tudo Ricardo Nunes. Funcionou. Isso deu resultado. Mostrou que segurou, certo? Eu acho que isso é muito claro, certo? É uma desvantagem que o Pablo Marçal está tendo, que era a vantagem que ele tinha. Só ele tinha praticamente uma rede muito forte e os demais não tinham, né? A hora que veio a televisão e o rádio, principalmente as inserções, né? Não o programa, as inserções são muito fortes, isso está claro. E ele está numa situação delicada agora, né, Murilo? Porque ele estagnou ou perdeu votos e viu a rejeição dele disparar. Exatamente. Para ele conseguir voto, ele fez uma opção. Eu vou conseguir voto e vou aumentar a minha rejeição. Porque o jeito que ele conseguiu voto, ele foi muito agressivo também. Vamos lá. Isso deu voto, mas ao mesmo tempo deu mais rejeição do que voto. Para um segundo turno, caso ele passe, é difícil. Vai ter que trabalhar a rejeição também, vai ter que mudar o modo, né? Só que aí ele ganha no segundo turno uma meia horinha de... Não, se ele passar. Ele iguala a TV, ele iguala a TV muito rádio. curioso, sabia? Como ele seria na TV? Como ele utilizaria, porque ele é um forasteiro na TV, né? Exatamente. Ele é o rei nas redes sociais, mas Sim. é o plebeu nas mídias tradicionais. Eu fico bastante curioso. Você tem visto, Hidalgo, alguma mudança naquilo que a gente já vinha conversando sobre os votos que vão de um candidato para o outro, que flutuam ali de um candidato para o outro? Porque imagino que nesse meio termo aí, os votos do Ricardo Nunes são um pouco mais voláteis. Não? Eu vou passar para vocês, por exemplo, o segundo turno. Nunes versus Boulos, certo? Os votos da Tabata. 42 Ricardo, 42 Boulos. Dos votos do Datena,
52 Ricardo, 29 Boulos. Boulos. O que mostra isso? Que o prefeito Ricardo ele tem uma vantagem. Se tiver voto útil em cima de Datena, em cima de Tabata, Eles migram mais para ele. mais para ele. Os votos do Marçal, os votos do Pablo Marçal, 73% Ricardo Nunes, 10% Boulos. Mesmo assim, esses 10% são muito curiosos, né? Jovens. Vou jovens votar no conectados. Marçal, mas se não for nele, eu vou votar no Boulos. É uma coisa... Foi a fatia dos jovens que o Marçal tirou do Boulos. Porque quando a gente abre a pesquisa, a gente tem também essa... mais segmentado, né? Exatamente. Essas análises mais O Marçal faz votos, quanto mais jovem, mais vota. O Ricardo Nunes, quanto mais idoso, mais votam. E o que chama atenção, as pessoas com curso superior completo ou incompleto são as que mais votam no Boulos, né? O Hidalgo, eu gosto sempre também de puxar o esquema do levantamento espontâneo, que mostra que cada vez mais os eleitores estão decidindo o voto, por mais que o espontâneo ele não seja... Porque, enfim, a eleição ela é uma votação estimulada, né? Você só pode votar em quem está lá na urna. Mas o voto espontâneo vai mostrando, com aquele índice do não sabe, não respondeu, que as pessoas estão escolhendo e ajuda a gente a entender um pouco o teto dos candidatos também, né? Números bem parecidos com o da estimulada já, né? A gente já tem aí um nivelamento, né? Exatamente, mas tem um equilíbrio maior na espontânea. 16, 16, 14, né? Na espontânea você teria um equilíbrio maior. Tudo dentro da margem de erro, mas mostra que com a proximidade da eleição, o paulistano já está mais ou menos com o seu voto bem definido. Bem definido. Né? Assim, fica muito difícil mexer. O que vai mexer, ao nosso ver, se acontecer um fato, é óbvio, se acontecer um fato gravíssimo, mexe, ou o voto útil. O voto útil. Por exemplo, para onde vai esses votos úteis? Que, na verdade, é o grande problema da campanha do Datena e da Tabata. É o voto útil. O Hidalgo, eu ainda não tive a oportunidade de destrinchar 100% da pesquisa Paraná, mas eu destrinchei ontem a do Datafolha. E ali tem... eles trazem ali um índice de transferência de votos, né? Potencial de transferência de votos. Você votaria num candidato recomendado por Bolsonaro? Você votaria num candidato recomendado por Lula? E os números me parecem que eram assim, 63% não votariam num candidato indicado por Bolsonaro e 47% não votariam num candidato indicado por Lula. Esses dois candidatos, como é que a gente interpreta esses números? Eles são um ativo ou um passivo para os candidatos mesmo? Que assim, esses dois políticos. Por experiência de pesquisa, tá? Quando você pergunta, você votaria num candidato apoiado por Bolsonaro, você votaria num candidato apoiado por Lula, quando você põe o nome, Guilherme Boulos tem o apoio do presidente Lula. Candidato tal, Pablo Marçal, o Ricardo Nunes, tem o apoio do Jair Bolsonaro. Você deixaria de votar? Aí os resultados já são diferentes. São. Porque daí entra a rejeição dos candidatos também. É a maneira de você fazer a pergunta. É a maneira de se fazer a pergunta. Então, e quais são os resultados? Assim, aí equilibra. Aí você vê no final, o Lula tem mais força que o Bolsonaro. Mas não é essa a diferença toda. Sei. Tanto que você vê que, sim, ao nosso ver, 60%, 65% dos paulistanos já sabem que o candidato Lula é o Boulos. Ainda tem a interrogação de quem é o candidato do Bolsonaro. Muito embora o partido do Bolsonaro forme chapa com a prefeito, mas o que aconteceu? O Bolsonaro fez gestos para um, indicou o visto do outro, mas fez gestos. Outra coisa, os bolsonaristas, muitos apoiaram Marçal, certo? Então ficou uma dúvida, que para frente agora vai clarear. Mas a hora que você mistura os nomes, isso tem um impacto diferente. E no final, vai valer o candidato. Ou as pessoas vão votar no Boulos, vão votar no Pablo, no Datena, e assim por diante. Esses apoios servem apenas como... Você pode ver que a gente não está vendo muita propaganda, nem positiva nem negativa. Eu sou o candidato do Lula. Não vota nele porque ele é o candidato do Lula. Vota no candidato do Bolsonaro. Não vota porque ele é o candidato do Bolsonaro. Pois é, mas... Isso, você não está vendo ainda. Não, mas pega o Boulos. A Mônica Bergamo já avisou que os dois vão entrar de cabeça agora na campanha. Mas não tenho dúvida. Né? Vale a pena isso pro Boulos? Porque o Boulos está numa... agora ele tá lá mais próximo, numericamente à frente do Marçal, ok. Mas ele está muito atrás do Nunes no segundo turno. Ele precisa de uma mudança. É quem mais tem feito isso, né? Mostrou que Lula foi à casa dele, na propaganda e tudo mais. Olha, as pesquisas da próxima sexta-feira aqui, elas vão definir muita coisa. Por exemplo, se continuar embolado, fica a preocupação ainda de ir ao segundo turno. Se abrir a diferença, se o Pablo cair, aí muda completamente a estratégia.
Primeiro, eles precisam garantir a presença no segundo turno, para depois ver o que faz para frente. É o que o Hidalgo falou na última entrevista, falou assim, pra gente falta um mês para eleição, mas para as campanhas falta 5 anos e meio, que é um tempo que... Cada semana um ano, cada semana um ano. É um tempo muito diferente, né? É um tempo muito diferente. Então, o que eu vejo? As pesquisas da próxima semana, principalmente, se continuar embolado, pode ter certeza que vai continuar a preocupação de ir ao segundo turno, que há risco para os 3. Se o Pablo Marçal cair, ou se algum outro, muda completamente as estratégias. Então, as pesquisas da próxima semana, o que está mais me deixando curioso é o desempenho do Pablo Marçal. Se estabiliza ou se vem abaixo. Ou se volta a subir, né? Se cria um fato e volta a subir. Agora, essa coisa de divisão de Bolsonaro, é uma estratégia pensada ou tá rolando mesmo? Porque a intenção seria levar os dois para o segundo turno? Nunes e Marçal, tudo bem que o eleitorado é muito parecido ali, mas é uma estratégia pensada essa? Eu acho que não. Não? Eu acho que é uma estratégia de indefinição mesmo, de dia a dia. Por exemplo, ontem, pelas informações, ele fez um aceno ao Ricardo Nunes, certo? Então, vamos ver se esse aceno permanece, né? Se não há nenhum aceno ao Pablo Marçal em breve, certo? Não só dele, como das pessoas próximas, né? Das pessoas próximas a ele. Então, quer dizer, isso gera uma dúvida, tá? Mas vamos ver para frente como é que fica. Ou se realmente ele se posiciona e declara apoio ao Ricardo Nunes. Né? E são eleitorados parecidos mesmo? O Nunes e o Marçal. Manda só a idade, É mais do Não. que o Boulos, não. Assim, uma coisa impressionante. Nos mais jovens, ele tira voto do Boulos. Aham. Certo? Mas 10%, o Marçal certo? tira votos do Boulos. 10%. Aqueles 10%. E principalmente nos jovens, que a Mas gente tira. achava que era que era um voto de esquerda, e eu te diria que é um voto conectado, certo? Onde a rede tirou o voto do Boulos, Sim. certo? Sim. Tanto que o pior desempenho do Marçal é nas pessoas mais idosas e o melhor desempenho do Nunes é nas pessoas mais idosas. Então mostra que esse voto jovem, o Marçal tirou do Boulos. Esses 10% aí tá na juventude. Mas 40 e tantos pro Ricardo Nunes. Pro Ricardo Nunes. Por exemplo, se tiver voto útil em cima do Marçal, se o Marçal começar a cair, esse voto vai em massa pro Ricardo Pro Nunes. Ricardo Nunes. Pro Ricardo Nunes. Mas precisa ver se ele cai, né? Rejeições dos candidatos? Faltou, porque Rejeições, a gente falou de rejeição. acho que a gente pode trazer os números todos agora. Temos? Temos Na aqui, mão, Só faltou olha. esse, né? Aliás. Quer que eu mande Rejeição entre os candidatos. Aqui. Você tem, Ivan? Tem Acho que aqui. eu perdi. Guilherme Boulos é o mais rejeitado, 34,3%. Vem depois Pablo Marçal na sequência com 32,5%. José Luiz da Atena tem 20,7% de rejeição. Tabata Amaral, 12,1%. Ricardo Nunes, 10% de rejeição. Lá nos primeiros levantamentos, eu lembro do prefeito ter um índice de rejeição grande e o Murilo falava assim, mas é porque por mais que ele seja prefeito, ele ainda não é conhecido. Era rejeição de não conhecimento. Não é uma coisa... O Murilo, mas a rejeição da Tabata, por exemplo... Olha que interessante, desculpa, Ivan. Não, mas é isso, Ricardo Nunes, 10%. Ela recuou, né? E você ter muita rejeição não é bom, mas ter muito pouca também significa que o eleitorado não tá nem aí pra você, né? Exatamente, exatamente. Não rejeito, não vai ganhar mesmo. Mas assim, as rejeições estão concentrando nos polos. Boulos e Marçal. É na veia. O eleitor do Boulos rejeita o Marçal, e o eleitor do Marçal rejeita o Boulos. É na veia, certo? Esse passou a ser principalmente pela campanha que o Pablo adotou. Se você me perguntar, no começo ajudou muito a subir. Agora precisa cuidar um pouco da rejeição. Mas é impressionante aquilo que você falava desde os primeiros levantamentos lá longe sobre o Ricardo Nunes, de uma rejeição enorme, e fala, espera começar a campanha, né, porque o cara tem a máquina e tal, e faz diferença demais numa campanha eleitoral mesmo, né? Agora ele passou de estar empatado ou às vezes mais rejeitado com a definição dos candidatos, ele passou a ser o menos rejeitado. Assim, pensando aquilo que eu te falei, se o quadro definir nos últimos 15 dias um segundo turno mais claro, não ficar sem definição de quem vai, não tenho dúvida que eles vão mirar o prefeito. Que vai precisar aumentar a rejeição do prefeito para eles terem alguma chance de vencer o segundo turno. Ô Murilo, você vai gostar dessa aqui, ó. O João Ribeiro escreve, tudo balela essas pesquisas. Estou há 19 anos em São Paulo e nunca fui entrevistado. Você sabe que eu falo para essa galera aqui do Nunca Fui Entrevistado que talvez ele já tenha quase sido entrevistado. Sabe aquele cara que liga para sua casa e fala, você quer responder uma pesquisa, aí você pergunta quanto tempo vai levar, o cara fala 25 minutos, você fala, não vai dar. Talvez tenha sido uma pesquisa eleitoral. O cara que te abordou na Avenida Paulista, ali no
no Conjunto Nacional, e você falou, desculpa, irmão, sem tempo, e desviou do cara, talvez fosse uma pesquisa eleitoral. Né? Exatamente. A maioria das pessoas não responde. Exatamente, Megali, o que você está falando é o seguinte, antigamente o político vinha na televisão e falou, você conhece alguém? Hoje ele já não tem mais coragem de perguntar, porque você conhece alguém que já respondeu. Se você numa roda de amigos, você pode dizer, eu não respondi, mas alguém de vocês respondeu? Pode ter certeza. Eu já respondi. Aí, ó. Eu ia dizer pra você, alguém respondeu. Eu morava no Rio de Janeiro não tem mais como. E tinha umas lá que eles colocavam 3 candidatos num gráfico de pizza. Isso. E falava assim, e eu tinha que escolher um desses gráficos. E aí os que tinham, eu falava, cara, esse daqui eu não voto, nenhum desses eu votaria nos 3. Aí ele, mas você tem que escolher um. Aí eu, então vai esse aqui. Eu não sei, mas eu já respondi Então, pesquisa eleitoral. Calabresa. Uma meia frango catupiry. E pra quem fala que é balela, cara, o Instituto Paraná, no final das contas, em 2022, foi o instituto que chegou mais perto, cravou o primeiro turno da eleição presidencial. Mas olha, na eleição passada e na eleição de São Paulo, já acontece um fato, a polarização para os institutos de pesquisa, ela tem uma vantagem. Faz com que as pessoas queiram responder. Na eleição presidencial, os entrevistadores contavam que eles iam atrás. Aliás, eles eram hostilizados, né? Exato, mas eu quero falar. Isso, E se você fizer isso, aí que você não pode ser entrevistado. Não, além de você não poder ser entrevistado, com o advento do telefone e da gravação, tá vendo? Porque eu voto no candidato X, não quer me entrevistar, esse instituto é falso, tipo, é fake. Eu mando um abraço aqui pro pessoal de campo, porque eu já fiz isso. Eu já fiz pesquisa pro Ibope há muito tempo, e eu tinha que encontrar determinado grupo demográfico ali, perfil, tinha que ser aquele perfil. É isso mesmo. E aí eu fazia perguntas, quanto o senhor ganha? Eu não ganho tanto. Ah, então não. Aí o cara ficava bravo. A sua faixa etária, então não. A sua escolaridade, então não. E o cara fica bravo. Ele acha que você não quer entrevistá-lo. Ele acha que você está manipulando. Você está manipulando e que você está contrário, porque ele é daquele candidato. Era difícil, viu? Difícil. Eu imagino agora. Não, cada vez... onde tem polarização, muito difícil. Na eleição presidencial era muito complexo. Muito complexo. Tanto que tinha uma ordem que ele tinha no tablet dele, para não ter confusão, o senhor quer falar, então vamos fazer. Só que não computava. Tá. Tipo, você quer fazer? Para você dizer que não... Uma coisa do repórter da Band, você está entrevistando. Eu quero falar, não fala aqui, só que não vai pro ar. Você vai falar aqui, só que na hora faz o corte, o cara não entra, entendeu? Mas é complexo. É muito. Muito difícil. Agora, da nossa força, essa corajosa galera. Imagina. Que faz pesquisa em campo, viu? Agora tem uma vantagem, né? A política entrou na casa dos brasileiros, as pessoas começaram a gostar. Que antigamente, há 10 anos atrás, falava, o brasileiro não gosta, não falava. Hoje fala-se muito mais de política do que de futebol. É verdade. Inverteu. E isso é bom. Eu acho que a gente está num processo de amadurecimento, né? Todo mundo que começa a aprender a andar, primeiro cai, aí se segura no sofá e aí começa a andar direitinho. Eu acho que a gente ainda está nesse processo de tropeçar, levantar e tentar de novo. Imagina a dificuldade, então, dessa pesquisa que ouviu 1.500 eleitores entre os dias 9 e 12 de setembro, nível de confiança de 95%. Você quer saber, né? E essa galera que fala que é balela, bota lá no TSE, bota o número da pesquisa que você vai ver metodologia, tudo tá ali. Se vocês entrarem no site do TSE, dá um Google lá, consultas pesquisas registradas, você coloca lá, você tem acesso a todas as pesquisas do Brasil. Você consegue ver as perguntas que foram feitas. Quanto custou, quanto pagou, os questionários, os bairros que foram feitos. A gente é obrigado a colocar as localizações onde as entrevistas foram feitas. É muito transparente, certo? Se alguém tiver curiosidade, é só entrar lá. Então anote aí. TSE. Código é o seguinte, SP 000319/2024. Certo? Valeu, Murilo Hidalgo. Eu que agradeço vocês. Sexta-feira tem mais? Toda sexta-feira até a eleição. São quantas ainda? Mais 3, né? Mais 3. Mais 3. Então a gente vai conversar mais 3 anos ainda. Cada semana. E aí depois As campanhas falta muito. Falta muito. Valeu, Hidalgo. Um abraço, bom final de semana a todos.